pessoal, sou o professor Otacílio Loredo, estamos aqui hoje para mais uma aula não presencial de matemática. Vamos lá. O que nós vamos ver hoje? Nós vamos dar sequência no estudo de domínio de funções. No caso, nós vamos estar trabalhando com as condições de existência das funções, ou seja, quais são os valores possíveis para se usar em x que a função seja verdadeira, que ela possa continuar existindo e sendo função. No nosso caso, nós vamos utilizar então alguns exemplos de funções variadas, funções quaisquer. Vamos dar exemplos aleatórios e vamos resolvê-los juntos aqui, ok? Então, vamos lá. Então vamos lá, né? O que nós temos então que ver? Nós vamos ver a condição de existência do domínio de uma função. O que implica isso? Se uma função é considerada uma função real, é que ela está definida dentro do conjunto dos números reais. O domínio são todos os valores que eu posso utilizar para x, para que a f de x seja possível, para que ela exista, para que eu possa resolvê-la, que eu possa calcular. Para que determinemos quais são os valores possíveis, nós vamos nos preocupar com os que não são possíveis. É mais fácil determinar os que não podem do que os que podem, porque dentro do conjunto dos números reais sabemos que são infinitos valores, infinitos números. Então, é mais fácil identificar um ou outro que não pode e citar como sendo a restrição. Quais são as restrições? Nós temos três casos. Vamos lá para o primeiro caso. O primeiro caso, vamos colocar aqui, é quando nós temos uma fração ou divisão, ou uma divisão. Por que uma fração ou divisão? Uma fração, na realidade, se retorna a uma divisão. Vamos trabalhar sempre, então, com o caso da fração para ficar mais fácil. Vamos pensar nesse caso aqui. F de x, que é igual a 2 sobre x menos 4. O que nós temos aqui? Uma função que a sua lei de formação, é 2 sobre x menos 4. Então, quando o nosso x, a nossa variável x, aparece no denominador da fração, quer dizer que ela vai estar dividindo o que está em cima, que é o numerador da fração. Nesse caso, não existe divisão por zero, o que quer dizer então que x menos 4 tem que ser diferente de zero. Porque se x menos 4 resultar zero, vai ficar 2 dividido por zero, e 2 dividido por zero não pode. Vamos formar uma visão bem clara. Não é o x que não pode ser zero, mas sim o resultado dessa conta aqui embaixo, x menos 4. Quem é o x? Qualquer valor real. Não sei quem ainda. Nem vamos saber. A única coisa que nós vamos saber é qual que não pode. Então, pensando nisso, x menos 4 terá que ser diferente de zero. Repare, não pode ser zero. Como nós vamos fazer? Aquele métodozinho antigo nosso aí, letra de um lado, número do outro, né? Então, a variável x de um lado, esse menos 4 vai passar para o outro lado, mais 4. Lembre que esse menos não é do número, é da conta, então não é negativo. Ele é menos da subtração, ele vai passar mais da adição. Ok, pronto, resolvida a nossa conta, não tem mais cálculo nenhum. Qual que é o valor do x? Qualquer valor real, desde que seja diferente de 4. Então, nós vamos escrever aqui quem é o nosso domínio da função. Nós representamos por D. Abre a chave. X pertence ao conjunto dos números reais. Tal que? Tal que o quê? Tal que x seja diferente de 4. Fecha a chave. Acabou.
Ou seja, quem é o nosso primeiro caso? Quando temos a variável x no denominador e este não pode resultar em zero, não pode dar zero, porque não existe número nenhum que eu consiga dividir por zero, porque daria uma indeterminação que na matemática não tem como resolver dentro do conjunto dos números reais. Ok? Vamos para o segundo caso. O segundo caso, quando nós tivermos uma raiz, porém, de índice par. O que eu quero dizer com isso? Quando nós tivermos aí uma raiz qualquer, dá para calcular? Dá. Porém, existe uma restrição. Vamos pensar nesse exemplo aqui. F de x igual a raiz, vamos colocar uma raiz quarta, que é raiz de índice par. É muito comum usar a raiz quadrada, mas aí a gente acha que é só quadrado. Então, a raiz quarta pode ser uma raiz quarta, sexta, décima, milésima, desde que o índice, esse valor que fica aqui determinando a raiz, seja par. Por que tem só o par? Porque todo o valor que eu colocar aqui dentro da raiz, no local onde fica o radicando, esse valor, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, 2x menos 8, esse valor nunca poderá ser negativo. Por que ele não pode ser negativo? Não existe como eu tirar aquela nossa famosa prova real em que a gente volta para o valor que era antes. Então, quando a gente multiplica, a gente divide, quando divide, a gente multiplica. Nesse caso, se é a raiz quarta, a gente elevaria a quarta potência. Se fosse ao quadrado, elevaria ao quadrado, né? A segunda potência. Então, não dá para mim achar um valor aqui que ficasse negativo, porque todo número de índice par vai ficar agrupado de 2 a 2 e vai ficar menos com menos, e nós sabemos que menos com menos sempre na multiplicação vai resolver e vai dar um número positivo. Menos com menos vira mais, né? Então, vamos dar um exemplozinho aqui. Se eu tenho a raiz quadrada de 16, isso é igual a mais ou menos 4. Por que mais ou menos 4? Se eu pegar 4 e elevar ao quadrado, dá 16. Voltou para o que estava lá dentro. Se eu pegar menos 4 e elevar ao quadrado, também dá 16. Por quê? Menos 4 vezes menos 4 é igual a 16, porque menos com menos vai dar mais. Ok? Então, isso aqui é para mostrar por que o índice tem que ser par. Nesse caso, o que nós temos então? Aqui não pode ser negativo, então tem que ser maior do que zero. Lembrando, todo número maior que zero é positivo. Como zero não é nem positivo nem negativo, então também pode ser igual a zero. Então, o que nós temos? 2x menos 8 poderá ser maior ou igual a zero. Esse resultado todo aqui tem que ficar maior ou igual a zero. Então, 2x vai ficar maior ou igual, menos 8 passa para lá, mais 8. Lembrando, subtraindo passa somando. X será maior ou igual a esse 8. O 2 está multiplicando o x. O 2 vai passar dividindo. Então, vai ficar, o 2 passa, está multiplicando, passa dividindo. Então, o x vai ser maior ou igual, 8 dividido para 2, 4. Como fica o domínio? O domínio vai ser igual a quem? Aos valores de x, que pertencem ao conjunto dos números reais, tal que o x vai ser maior ou igual a quanto? 4. Vamos conferir? Se eu colocar 4 no lugar do x aqui, 2 vezes 4, 8. 8 menos 8, 0. Nesse caso, a raiz quarta de 0 vai dar 0, porque 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 daria 0. Qualquer outro valor que eu colocar aqui que seja maior do que esse 4, tipo 5, 2 vezes 5, 10. 10 menos 8, 2. E 2 positivo dá para resolver. É um número irracional, não vai dar uma conta exata, mas dá. For raiz quadrada, raiz quarta de 2 vai dar um número aí irracional. Qualquer outro número que eu colocar menor do que 4, por exemplo, 3.
2 vezes 3, 6. 6 menos 8 fica menos 2. E menos 2 é negativo, não vai dar. Então, não tem como calcular a raiz quarta, ou raiz quadrada, ou raiz sexta, que fosse, e aí no caso, de menos 2. Ok? Então, vamos para o terceiro caso. O terceiro caso, ele nada mais é que a junção do primeiro caso com o segundo. Nós vamos ter uma fração e junto com a fração nós vamos ter também uma raiz, ou a raiz junto com a fração, tanto faz, né? Então vamos lá. O que eu tenho aqui então? Vamos pegar aqui e fazer um exemplo 3. Exemplo 3 não, desculpa, um terceiro caso. O terceiro caso, ele junta os dois, não vou nem escrever aqui, é quando tem fração e raiz, né, nos dois casos. Vamos dar um exemplo. F de x é igual a 2x sobre, vamos usar a raiz quadrada mesmo, raiz quadrada de 3x menos 9. Vamos fazer uma conta fácil. O que nós temos aqui então? Uma fração, denominador aqui embaixo, e no denominador nós temos uma raiz. Essa raiz aqui é uma raiz quadrada, índice par, sabemos que aqui dentro não pode ser negativo. Porém, se der zero, vai ficar 2x dividido por zero, e sabemos que não dá para dividir nada por zero. Então, o resultado que está aqui embaixo vai ter que ser obrigatoriamente maior do que zero. Não pode ser igual a zero, porque está na fração, e não pode ser menor do que zero, não pode ser negativo, porque está dentro de uma raiz de índice par. Esse x que está aqui em cima, ele é irrelevante para o nosso cálculo do domínio, porque qualquer valor que eu colocar aqui em cima funciona. Então, lá em cima poderia ser qualquer valor. Então, não dá para a gente achar restrição, porque não existe. Vamos ver então. 3x menos 9 vai ter que ser maior do que zero. Fazendo o nosso mesmo esquema, letra de um lado, número do outro, menos 9 passa mais 9. X vai ser maior do que o 9, o 3 está multiplicando, o 3 passa dividindo. Então, vamos lá. X vai ser igual a 9 dividido para 3. Opa, maior não. Igual não, maior, né, do que 3. 9 dividido para 3 dá 3. Porque 3 vezes 3 dá 9. Que é o nosso domínio dessa função? Todos os valores que eu quiser colocar para x aqui, pode. Desde que eles sejam maiores do que 3. Não posso colocar igual a 3 porque vai dar 0. E 0 não pode por causa da fração. Não posso colocar menor do que 3, porque menor que 3 vai ficar negativo. E raiz de índice par não pode ser negativo. Então, o domínio seria o quê? X, que pertence aos reais, tal que o x é maior do que 3. Ok. Agora, nós já temos um exemplo para cada caso. Nós vamos para o exercício ali que nós vamos resolver junto e já volta no próximo vídeo. Vamos lá. Bom, pessoal, então vamos lá, né? Olha o nosso exemplo aí. Determine o domínio das funções reais a seguir. Ele vai até a letra E. Tá ok? Então, funções reais é porque estão definidas no conjunto dos números reais. Então, vamos lá para a resolução, né? Vou pegar aqui do livro. E vocês estão vendo aí a imagem, mas eu vou repassar para fora. Vamos lá. Vamos ver então o nosso primeiro caso, a letra A. A letra A está f de x, que é igual a 5 sobre x mais 1. Então, percebemos que entra naquele primeiro caso nosso lá. Nós temos aqui um x, né, que está no denominador. E sabemos o quê? Que se está no denominador, não dá para dividir por zero, então o denominador não pode ser zero. Esse valor aqui, x mais 1, não pode ser zero, tem que ser diferente de zero. Se vai ser diferente de zero, nós vamos fazer o quê? X mais 1 diferente de zero. Então, x tem que ser diferente de quanto?
Esse mais 1 passa para lá, fica menos 1. Ok? Então, acabou. Não tem conta nenhuma mais. Nós já deu para determinar o quê? Que quando o x for menos 1, isso aqui daria 0. Menos 1 mais 1 dá 0. E 0 não pode. O que isso implica? Isso implica, né, portanto, o nosso domínio vai ser quem? Todos os valores de x que pertencem ao conjunto dos números reais, tal que. Tal que é o quê? Tal que esse x seja diferente de menos 1. Ok? Isso implica, então, no quê? Que qualquer valor que eu quiser colocar aqui, eu posso, desde que seja diferente de menos 1. Pode ser maior que menos 1, pode ser menor, pode ser raiz, pode ser uma dízima periódica, não periódica, pode ser um número qualquer, ok? Então, eu acho que está tranquilo, né? Vamos para a próxima. Letra B. A letra B, f de x é igual a quem? 2x ao quadrado mais 3. Tá ok. Copiei lá da função, lá da atividade. O que ocorre? O que nós vamos analisar aqui? A princípio, nós não temos restrição nenhuma. Vamos conferir? Tem fração, como é o primeiro caso? Não. Tem raiz, como é o segundo caso? Também não. Se não tem raiz e não tem fração, então não existe restrição nenhuma. Se não tem restrição, o domínio pode ser qualquer valor. Então, x pertence a quais valores? Aos valores que estão no conjunto dos números reais. Então, o domínio dessa função seria o próprio conjunto dos números reais. Lembre que isso só ocorre quando não tem nenhuma restrição, não tem fração e não tem raiz. Especificamente, raiz de índice par. Lembra disso, ok? Vamos para a letra C. Na letra C já tem uma restrição. Vamos lá? F de x é igual a raiz quadrada de 2x menos 10. Ok. Vamos lá. Não é uma raiz diferente, né? É uma bem comum. Quando não tem nada, nós sabemos que aqui tem 2. Raiz quadrada de 2x mais 10 é uma raiz de índice par. Sabemos, então, o quê? Que não pode ser negativo. Tem que ser maior que zero para não ser negativo. Porém, pode ser zero. Porque raiz quadrada de zero dá zero. Porque se eu fizer a nossa prova real, 0 elevado ao quadrado dá 0 vezes 0, que também será zero. Então, não faz diferença. O que nós teremos? 2x menos 10 maior ou igual a zero. Letra de um lado, número do outro, mesmo procedimento. Menos 10 passa mais 10. X vai ser maior ou igual a 10. Esse 2 está multiplicando, ok? Vamos lá. Ele passa dividindo. Então, o x vai ser maior ou igual a 5. Ou seja, 10 dividido para 2 vai dar 5. Quem é o nosso domínio? Vamos colocar aqui na frente. Domínio é igual a x que pertence aos reais. Tal que? Tal que o quê? Tal que x seja maior ou igual a 5. Pronto, fechou. Ou seja, não temos possibilidade de colocar qualquer outro valor nessa função que não seja os valores maiores ou igual a 5. Se eu colocar um número menor do que 5, fica negativo, e negativo não pode. Então, vamos ver a nossa letra D. Letra D fica um pouco maior, vamos trocar a folha, então, porque senão não cabe, né? Então, vamos lá, mais folha. Ok, vamos lá então, letra D. Para ser bem sucinto, f de x é igual a 3x menos 1, ok? E 4 menos 3x. Vamos lá. O que nós temos em cima? Uma equaçãozinha, 3x menos 1, mais
não tem restrição nenhuma. Qualquer valor que eu colocar aqui em cima, pode dar zero, negativo, pode dar raiz, pode ser qualquer valor aqui em cima, eu posso dividir por alguma coisa. Então, aqui em cima, quem que seria o domínio? Os números reais. Porém, o que determina o nosso domínio não vai ser quem está lá em cima, nesse caso, porque não tem raiz, não tem fração, não tem nada lá em cima, pode ser qualquer número. Agora, embaixo, não. Embaixo, aqui, 4 menos 3x, desculpa. Esse valor, ele tem que ser diferente de zero. Como nós vimos agora há pouco, quando tem uma fração, o denominador não pode ser zero. Então, 4 menos 3x vai ser diferente de zero. Vamos ver, então. Menos 3x vai ser diferente. O 4 passa para lá, menos 4. Aqui que temos que ver uma coisa. Menos 3, quando passar para lá, ele vai continuar menos 3. Tem gente que comete esse erro. E acha que só porque passa de um lado para o outro, troca o sinal. Nós não trocamos o sinal, nós trocamos a operação. Se ele está menos 3 multiplicando x, então vai ficar que esse x vai ser igual a menos 4. Esse menos 3 vai passar para lá dividindo. Ah, mas por que não troca o sinal? Porque a gente não troca, não é o sinal, é a operação que está sendo executada. E aqui a operação é o quê? Vezes. E ele passa dividindo. Se fosse subtração, aí passaria mais, que aí seria adição. Mas nesse caso ele está multiplicando. Por outro lado, quando resolvêssemos 4 dividido para 3, ficaria menos com menos, esse resultado vai ficar mais. Então, ficaria o quê? Menos com menos, mais. Não é necessário resolver aqui, porque vai dar um número decimal. Então, fica 4/3. Voltando nessa mesma questão, eu vou partir do mesmo princípio. Menos 3x diferente de menos 4. E nós vamos fazer um procedimento que vocês têm costume de fazer aí, para mostrar que o que foi feito de cá, vocês já estão aí carecas de fazer. Não tão carecas quanto eu, mas está careca também de fazer. Vamos lá. O que nós fazemos? Quando nós temos a letra ou o x aqui que está negativo, multiplicamos por menos 1. Esse é o nosso famoso método da balança, né? Se eu fizer a mesma coisa dos dois lados, da igualdade ou da desigualdade, no caso aqui não alteraria o nosso resultado. Se eu multiplicar aqui, então, menos 3 por menos 1, fica mais 3. Continua diferente. Menos 4 vezes menos 1, fica mais 4. É aquela ideia da raiz lá, regra de sinal. Menos com menos vira mais. Ok. Então, o x tem que ser diferente de 4. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Repare que os valores são os mesmos. Ok? Vamos lá? Quem que é o domínio? Domínio da nossa função f vai ser x, que pertence aos reais, tá ok. Repare que isso aqui não muda, a não ser que venha alguma restrição no problema, falando que a função não é definida nos reais, sempre vai ser x pertence aos reais, tá ok. Tá ok o quê? Tá ok o x seja diferente de 4/3. Ok? Ah, mas o resultado pode dar fração? Pode dar fração, pode dar raiz, pode dar número decimal, pode dar qualquer resultado aqui que não tem problema. Tá ok? O que não pode é que aqui embaixo seja zero. Lembrando que não é o x que não pode ser zero, é a conta toda. Vamos para a nossa letra E, nossa última. F de x é igual a 3, que está tudo dividido pela raiz quadrada de x mais 7. Vamos lá? O que nós temos aqui, então? Uma fração, tranquilo. Nós sabemos que embaixo não pode dar zero. Porém, está na raiz.
Sabemos que a raiz não pode dar negativo, então não vai poder dar zero e nem negativo. Isso quer dizer que aqui embaixo, ó, o resultado vai ter que ser maior do que zero. Pode ser zero aqui quando não está na fração, porque aqui raiz quadrada de zero dá zero e 3 dividido para zero não tem como resolver, então não pode ser zero. Vai ficar bem simples. X mais 7 tem que ser maior do que zero. Vamos lá? X vai ter que ser maior do que mais 7 fica menos 7. Ok? Acabou. Agora é só colocar o domínio. Quem que é o nosso domínio? X que pertence aos reais, tal que o quê? Tal que o x seja maior do que menos 7. Podemos colocar aqui dentro de parêntese para facilitar um pouco. Ok aí? Sem problemas. Então, finalizamos aqui. Qualquer dúvida, chama lá no privado. Nós estamos lá para poder tirar as dúvidas de vocês, né? Os meus alunos, entra lá comigo, os alunos do professor Alessandro lá do Jajá, vai lá com o Jajá, e caso algum precisar da minha ajuda também, pode vir, porque eu estou lá à disposição, tá ok? Então vamos lá, bom trabalho a todos, e lembrando que segue em anexo uma atividadezinha, né, para vocês fazerem, tá? Um abraço e até a próxima.